Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Excel. Neste vídeo eu vou te explicar como criar um gráfico de forma muito simples, prática e bem direcionada. Então vamos para o vídeo e acompanhe aqui comigo, passo a passo, como é muito fácil criar um gráfico do absoluto zero, tá bom? Vamos para a tela. Bom, o primeiro passo é começar renomeando aqui a nossa planilha 1. Tá? Não é que é uma regra, mas é interessante para que você organize o que você está fazendo, tá bom? Então, eu vou clicar aqui 2 vezes em planilha 1 e vou chamar de gráfico colunas. Enter. Pronto, então já tenho aqui a minha planilha renomeada. Aqui em B2, eu vou começar digitando, por exemplo, os meses do ano. Então, eu vou colocar janeiro aqui. E ao clicar em janeiro, eu posso utilizar o que chamamos de alça de preenchimento. Então, se você levar o ponteiro do mouse sobre esse cantinho inferior direito, você percebe que ele vai se transformar numa cruzinha vermelha, numa cruzinha preta. Então, eu vou selecionar aqui e vou arrastar para baixo até o mês de dezembro, tá bom? Então, faça isso, arraste aqui até dezembro. E perceba que automaticamente eu tenho todos os meses do ano, correto? Agora aqui ao lado em C2 eu vou colocar, por exemplo, vendas em real, tá? Então vendas R cifrão. Bom, vou cadastrar aqui alguns valores. Para não perder tempo eu vou utilizar uma função do Excel chamada aleatório entre. Então eu posso selecionar logo todo o intervalo que eu desejo. Tá? Perceba que a primeira célula C3 ficou em branco, então é lá que você vai digitar essa fórmula. Então, eu vou colocar aqui um igual aleatório entre, ou seja, o papel dessa função é criar números aleatórios para mim. Então, eu vou colocar aqui faturamentos, vendas, vamos dizer que 2.500 é o inferior, argumento inferior, ponto e vírgula, eu vou colocar 7.500, fecho parênteses. E aqui é que está o segredo. Eu vou pressionar aqui um Ctrl Enter. Perceba que ele já preencheu para mim todos os valores, né? Vou colocar um estilo moeda aqui e pronto, certo? Perceba que automaticamente eu tenho os números formatados. Lembrando que a função aleatório entre, tá, pessoal? Ela está trabalhando, então qualquer alteração que você fizer na planilha, você percebe que ela vai mudar. Então, para evitar isso, você vai selecionar todos os dados, vai fazer um botão direito sobre a seleção e vai lá em copiar, tá? Ou faz o famoso Ctrl C. Novamente, botão direito na seleção e aí você vai colar como valores, ou seja, você vai definir esses dados aqui como números e aí automaticamente eu tiro essa fórmula. Vou clicar em colar como valores. E pronto, agora qualquer alteração que você fizer, a fórmula ela não altera mais. Isso significa que os valores ficaram estáticos, né? Ficaram fixos. Perfeito, agora eu vou selecionar os títulos, vou colocar aqui um negrito, vou lá no baldinho, vou escolher uma escala de cor. E na letra eu vou colocar branco. Por último eu vou centralizar. Perfeito? Caso você queira selecionar toda a base de dados, toda a tabela e colocar aqui uma bordas, né, fica interessante também. Só que o segredo é, você vai lá em mais bordas e define automaticamente aqui o estilo da sua linha interna. Por exemplo, eu vou colocar essa linha aqui tradicional, né, como interno, ou seja, ele vai colocar somente na parte de dentro. Então, eu coloquei aqui o interno. Ele já me mostra um exemplo. Agora eu vou marcar essa mais forte aqui e vou colocar no contorno, ou seja, em volta, né, da minha tabela. Agora eu vou dar um OK e perceba que eu tenho uma tabela aqui de uma forma mais organizada. Tá bom? Por último, eu posso centralizar esses meses para que fique aqui bonitinho a minha tabela. Perfeito? Bom, para que o gráfico fique mais simples, né, e dinâmico, eu vou começar tirando essas grades aqui. Não é que é uma regra, você pode fazer isso depois, porém eu gosto de deixar logo a minha planilha bem clean. Então, para remover as linhas de grade, você vai fazer o seguinte, você vai clicar lá em cima na guia
exibir, né? O nome já está dizendo o que você quer exibir no Excel. Então, eu posso marcar essa guia e temos um grupo chamado mostrar. Tá? Em algumas versões, aí, dependendo da sua tela, esse grupo já fica aberto aqui, mostrar. E aí você desmarca as linhas de grade. Pronto, perceba que automaticamente o Excel tirou para mim todas as grades da planilha. Perfeito? Agora sim, eu vou clicar em uma célula em branco, vou lá em inserir gráfico de colunas, perceba que temos um grupo gráfico, onde você vai clicar em colunas 2D, certo? Ao clicar em colunas 2D, perceba que o Excel me deu uma área do gráfico, ou seja, uma área em branco, onde você vai colocar essas informações. Automaticamente ele me deu também duas guias, né? Uma chamada design do gráfico e a outra chamada de formatar. Lembrando que essas guias só aparecem, tá, pessoal, quando a área do gráfico está selecionada. Se você clicar, por exemplo, na célula em branco, essas guias automaticamente desaparecem. Então, clicou novamente na área do gráfico, perceba que ela retorna ali. Um outro detalhe muito importante também, quando se fala de gráfico, é entender que o gráfico, por padrão, ele traz uma borda, né? E isso aqui faz total diferença lá na hora do seu visual, na hora de apresentar os seus dados, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai remover essa borda, esse contorno dessa área do gráfico, perfeito? Bom, para que eu possa trazer as informações para cá, é muito simples. Existem duas formas de você fazer isso. Tá bom? Você pode usar dentro da área do gráfico, ou seja, essa área em branco aqui do gráfico, um botão direito, e lá você vai ter selecionar dados, né? Quando você clica em selecionar dados, perceba que já aparece aqui para mim uma janelinha, onde ele me pede para selecionar uma fonte de dados. O que é isso? A fonte de dados nada mais é do que as informações que você quer que apareça nessa área em branco. Perfeito? Vou cancelar rapidamente aqui para mostrar outra forma de fazer isso. Então, lembre-se, botão direito sobre a área branca, selecionar dados. Você chega nessa janelinha de edição dos dados, tá certo? Eu vou cancelar e agora eu posso fazer através de uma daquelas guias que apareceu anteriormente. Por exemplo, lá em cima você tem design do gráfico. Lembre-se, essa guia só aparece a partir do momento que você adiciona um gráfico. Então, design do gráfico, perceba que temos a opção chamada de selecionar dados também, tá certo? Então, clicando em selecionar dados, você tem agora essa janelinha de edição. E aí perceba o seguinte, o gráfico ele me dá duas áreas, né? Ele me dá a área da esquerda e me dá a área da direita. Então, pela lógica, eu só consigo mexer nesse lado direito a partir do momento que eu estruturo esse lado esquerdo, tá certo? Então, clicando aqui no botãozinho adicionar, ele vai me pedir duas informações. A primeira é o nome da série. O que ele considera nome da série? Ele considera o título do gráfico, que você poderia coletar uma informação da sua tabela ou simplesmente digitar o que você quiser aqui, tá bom? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui como nome da série, um gráfico de vendas mensal. Pronto. Ao clicar na caixinha de baixo, perceba que ele já alterou lá no gráfico aquele título. Opa, errei aqui, né? Gráfico, pronto. Gráfico de vendas mensal. Tranquilo? Bom, valores da série. Você vai apagar essas informações aqui de baixo e vai selecionar o que ele está te pedindo, valores da série. Então, você vai selecionar todas as vendas que vai de 7.000 a 4.066. Então, perceba que ele criou para mim, né, as barrinhas representando cada venda daquele respectivo mês. Tá certo? Então, lá embaixo tem aqui a barrinha 1, que representa o mês de janeiro, a barrinha 2, que representa o mês de fevereiro, e a barrinha 3, que representa o mês de março. E assim sucessivamente até o mês de dezembro, tá certo? Bom, vou dar um OK e agora eu já tenho o meu primeiro gráfico criado aqui do lado esquerdo, né? Mas não fica tão interessante e inteligente manter esses números aqui, tá, pessoal? Como rótulos do eixo
horizontal. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou editar, né, esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, pelos seus respectivos meses, que é o janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Então, basta clicar em adicionar, em editar, e lá ele vai te pedir o intervalo do rótulo do eixo, onde você vai selecionar de janeiro até dezembro, tá? E aí perceba que o Excel ele cria um caminho, né? Esse gráfico colunas aqui, ele está se referindo ao nome da sua planilha. E de B3 a B14 é esse intervalo de janeiro até dezembro, né? Ele já traz aqui para a gente também o intervalo congelado, ou seja, vai ser sempre esse mesmo intervalo de B3 até B14. Perfeito? Então, ok. E agora o meu gráfico de colunas está estruturado. Vou confirmar novamente e perceba que aqui eu tenho um gráfico de vendas mensal. Tranquilo? Bom, feito isso, a gente começa agora a melhorar o visual desse gráfico, né? Ou seja, o que eu preciso fazer aqui no gráfico para melhorar alguns pontos, tá bom? Algumas coisas a gente vai eliminar, outras coisas a gente vai manter, perfeito? Olha como é simples. Você vai clicar, por exemplo, nesses valores aqui da esquerda uma vez. Perceba que ele já seleciona todo esse grupo de números e aí você pressiona um simples delete, né? Vamos jogar embora aí esse eixo vertical, tá certo? Como ele chama lá nos elementos do gráfico. Essas grades aqui, né, que são as linhas de grade, a gente costuma tirar também. Então você pode clicar em uma dessas linhas. Perceba que ele já seleciona todas as linhas aqui, ó, fica marcadinho com as bolinhas. E aí você também dá um delete. Pronto, então já deixei o meu gráfico um pouco mais elaborado visualmente. Perfeito? Bom, o que mais que eu posso estar melhorando aqui no meu gráfico? Agora eu vou adicionar algumas coisas. Perceba que essas barras, elas estão bem fininhas, né? Então a ideia é deixar elas um pouco mais largas. E como é que eu faço isso? Você seleciona uma das barras, tá? Perceba que ele já seleciona todas. E aí você clica com o botão direito do mouse sobre qualquer uma dessas barras. E lá no final você vai ter a opção chamada de formatar série de dados. Clicando em formatar série de dados, você vai perceber que o Excel vai abrir uma janela do lado direito da sua tela. Lembrando que essa janela ela é flutuante, então você pode vir aqui nesse títulozinho, ó, formatar série de dados, e arrastar, né, e mover para onde você quiser. Então não necessariamente você precisa deixar ali do lado direito, tá, pessoal? Então você pode mover para onde você quiser. Tranquilo? Bom, feito isso, você tem uma opção chamada largura do espaçamento, onde você vai colocar uma porcentagem menor aqui. Por exemplo, eu vou colocar 50%. Então, basta digitar 50 e dar um Enter, e aí você percebe que aquelas barras elas vão ficar um pouquinho mais largas. Quanto menor for a porcentagem, 30%, mais largo ela vai ficando. Tranquilo? Perfeito. Você pode fechar essa janela aqui, tá? Se quiser. E tá ali o nosso gráfico já com um visual diferente, né? Um pouco mais bonito, baseado ao exemplo padrão do Excel. Clicando nesse mais aqui, né, que são os elementos do gráfico, você pode também colocar o que a gente chama de rótulos do eixo, que são os valores que estão na nossa tabela. Perceba que lá em janeiro a gente tem R$ 7.364. Já em fevereiro temos R$ 4.099, tá certo? Caso você queira fazer alguma modificação nesses dados aqui, nesses valores, você pode. Basta você selecionar um deles, tá? Perceba que o Excel já se responsabiliza de selecionar todo o resto. E aí você faz o mesmo botão direito sobre um rótulo, né? E vai até formatar rótulos de dado. O Excel ele separa cada grupo de opções, tá, pessoal? Dentro do gráfico. Então, as barrinhas ela tem uma propriedade, a área em branco tem outra propriedade, o título tem outra propriedade e os rótulos não são diferentes. Então, você clica com direito e vai lá em formatar rótulos de dados. Aquela mesma janelinha flutuante aparece,
porém com as propriedades do rótulo. E aí você tem aqui um pouco mais embaixo, nessa barrinha de rolagem, você tem lá uma categoria chamada número, né, que é onde você consegue mexer na estrutura desse valor. Então perceba que ao clicar em número aqui na minha barrinha de rolagem, né, eu tenho aqui uma categoria que está geral, onde eu posso colocar, por exemplo, número, né? Ele já tira ali o símbolo de R cifrão. Eu posso colocar, por exemplo, moeda, aí ele retorna o R cifrão. Eu posso colocar, por exemplo, contábil, ele já cria outra categoria, mas eu vou deixar aqui número, tá? Sem os dados, sem a informação de R cifrão. E também vou diminuir essas casas decimais. Vou colocar 0, vou dar um Enter, para que fique apenas o valor de R$ 7.364 ou R$ 4.099. Perfeito? Você pode também ainda nessa janela escolher a posição desse rótulo. Se você quer no centro, perceba que ele colocou aqui, ó, no centro da barra. Você pode colocar na extremidade interna, que é um dos itens que eu acho mais interessante, né, que é dentro das barrinhas na parte superior. Você pode colocar na base interna, que é todos na parte de baixo. Você pode colocar da forma que estava, né, extremidade externa. Mas eu vou manter a segunda opção, que é a extremidade interna. Perfeito? Vou fechar essa janela e aí me resta trabalhar agora na parte de formatação. Então, se você for lá em página inicial, você já pode colocar um negrito, você pode vir na cor da letra, que é o azinho vermelho, e colocar um branco, né, para que você consiga enxergar melhor esses dados, tá certo? E lembra das bordas que eu mostrei lá no início, né, que a gente precisa remover essa borda aqui do gráfico. É muito simples, basta você selecionar o gráfico normalmente, clicando sobre ele, e na guia formatar, a última guia lá em cima do Excel, você tem um grupo chamado de estilos de forma, onde você vem em contorno e aí você habilita a opção contorno da forma, você vai colocar aqui sem contorno. Então perceba que ele vai eliminar essa borda que tem no gráfico. Feito isso, clique fora, né, em qualquer célula e perceba o resultado do seu visual. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, gente? Que por mais simples que o gráfico pareça ser, de colunas, você tem como melhorar essa visibilidade, esse visual aí do seu projeto, certo? E aí você poderia ainda fazer outras coisas, como por exemplo, clicar em uma barra, ir lá em formatar, vir no preenchimento e definir uma cor que seja bem mais interessante, mais atrativa para o seu projeto, tá bom? Então, isso aqui é muito legal, porque aí você pode enfatizar mais, né, esse visual. Perfeito. Alterando qualquer valor, por exemplo, aqui no mês de maio da minha tabela, se eu colocasse o valor de R$15.000 e pressionar Enter, você percebe que o gráfico ele reajusta de acordo com as suas vendas, tá bom? Então, é isso, né? Aproveitem bastante esse conteúdo, tá, pessoal? Deixem aí um comentário, uma dúvida, compartilhe com seus amigos e fique por aqui para mais aulas de Excel de forma simples, prática e direta, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.